A maneira que começamos uma partida de xadrez moldará o tipo de jogo que teremos pela frente. Será um jogo rápido, acelerado, com táticas e ataques, ou um jogo mais lento, estratégico, com manobras posicionais? Depende de você e do seu adversário. A abertura mais popular para as brancas é E4. Você já deve ter ouvido falar da Ruy Lopes, italiana ou siciliana. Todas elas começam com o lance E4. Agora vejamos mais de perto as ideias básicas dentro das aberturas que começam com esse lance. A defesa mais clássica para as pretas é E5, ganhando o mesmo tanto de controle central que as brancas, e após cavalo F3, cavalo C6. Uma das opções mais populares para as brancas é a abertura italiana, ou gioco piano, que quer dizer jogo calmo. Essa abertura surge após o lance bispo C4, controlando o centro e atacando o ponto frágil das pretas de F7. Agora as pretas têm duas opções principais, bispo C5 ou cavalo F6. Após cavalo F6, que é um lance bem natural, as pretas permitem o complicado lance cavalo G5, atacando duas vezes o ponto de F7, com o cavalo e o bispo. Isso leva a posições complicadas, e as pretas devem saber como se defender, para evitar ficar em uma situação bem ruim rapidamente. Por essa razão, recomendamos o mais natural e seguro bispo C5. As pretas desenvolvem o bispo para uma casa ativa e ficam de olho na casa frágil de F2. Repare que as brancas não podem jogar cavalo G5 agora, por causa de dama captura G5. Se as brancas jogam D3, as pretas desenvolvem normalmente com cavalo F6. E as brancas devem fazer o roque, continuando o desenvolvimento. Mas caso as brancas se empolguem com cavalo G5, ameaçando F7, as pretas podem simplesmente rocar, garantindo a segurança do rei e usando a torre para defender o ponto de F7. As brancas podem mesmo assim jogar cavalo por F7, que pode parecer assustador, mas após torre por F7, bispo captura F7 cheque e rei por F7, a posição das pretas já é preferível. Repare que as pretas têm 3 peças já desenvolvidas, e as brancas têm todas as peças na primeira fileira. Mesmo que o rei preto pareça exposto, não é fácil atacá-lo. As pretas continuarão o desenvolvimento tranquilamente e sempre poderão esconder o rei em G8 e até mesmo H8, se você estiver muito preocupado. Vejamos agora outra opção para as brancas. Com o lance bispo B5, temos a abertura espanhola, também chamada de Ruy Lopes. A ideia é desenvolver e colocar pressão no cavalo de C6, que está defendendo o peão de E5. O lance mais comum das pretas é A6, atacando o bispo de B5. As brancas podem fazer uma troca, com o bispo captura C6, entregando o bispo de casa às brancas para dobrar os peões das pretas. Essa é a variante das trocas da Ruy Lopes. As pretas devem recapturar com D por C6, e as brancas podem fazer o roque pequeno para tentar jogar contra a estrutura das pretas um pouco danificada com os peões dobrados. Mas as brancas não devem tentar ganhar o peão central com cavalo por E5 imediatamente, pois as pretas têm dama D4, atacando o cavalo de E5 e o peão de E4. Após as brancas tirarem o cavalo, as pretas jogam dama por E4 cheque com ótimo jogo. Capturar o cavalo de C6 não ganha um peão, então as brancas normalmente voltam o bispo para A4, mantendo a tensão. O plano das brancas normalmente é fazer o roque e depois atacar o centro das pretas com o lance C3 e D4. As pretas jogam cavalo F6 então, atacando o peão de E4, contra o qual as brancas podem jogar o modesto D3. Mas o lance mais comum é fazer o roque mesmo assim, ignorando o ataque ao peão central. No caso de cavalo por E4, as brancas perdem um peão temporariamente, mas repare que as pretas têm o cavalo em E4, o peão em E5 e o rei em E8 alinhados na coluna E. As brancas podem desenvolver mais uma peça com torre E1, atacando o cavalo de E4. No caso do cavalo sair, as brancas recuperam o peão de E5. E se as pretas tentam defender o cavalo, as brancas podem simplesmente jogar D3, forçando o cavalo a se mexer.
Mesmo que cavalo E4 seja uma linha normal, o lance mais comum para as pretas é desenvolver o bispo de F8. Uma opção é bispo C5, buscando uma diagonal bastante ativa, G1 a 7, e nesse caso as brancas têm o forte lance C3, seguindo com o lance D4, atacando o bispo e criando um centro forte. Como o bispo de C5 pode ser um alvo de ataque, a opção mais segura é jogar bispo E7, preparando o roque com uma posição bastante sólida. É bem importante para as pretas saberem o que fazer após o lance natural torre E1, defendendo o peão de E4. Agora que o peão está defendido, as brancas estão prontas para jogar bispo captura C6 e cavalo por E5. As pretas devem prevenir essa ameaça jogando B5 e após bispo B3, finalmente roque. As brancas tentarão atacar o centro com C3 e depois D4. As pretas normalmente defendem o ponto de E5 com lance D6 e depois decidem aonde desenvolver o bispo de C8. Essa é uma das posições mais comuns na Ruy Lopes. Agora é a vez de você testar seus conhecimentos dessas aberturas nos desafios a seguir.